A reforma da Previdência em tramitação no Congresso tem deixado boa parte dos brasileiros preocupado. Para discutir o tema, o Na Ordem do Dia recebe Adriane Bramante, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Adriane, tudo bem? Tudo bem, é um prazer participar. Primeira pergunta, na verdade, que é o que mais tem chamado a atenção, é se a reforma da Previdência é realmente um mal necessário. Não neste momento. Nós tivemos recentemente reformas, em 98, em 2001, em 2003, mudou bastante o sistema, tanto do regime do INSS, que é o regime geral, quanto dos servidores públicos. E reforma previdenciária é sempre necessária, mas não em momentos de crise, econômica principalmente. Então, não seria salutar fazer uma reforma agora, seria melhor que esperasse a economia melhorar, para que as pessoas pudessem efetivamente ter emprego, terem contribuições e aí então fazer uma reforma previdenciária. Então esse não seria o melhor cenário para essa reforma. Como é que vai ficar a Previdência a partir de agora? Nós estamos aí na iminência dessa PEC, né, que você mencionou, que é a reforma da Previdência que está tramitando aí no Congresso. E nós esperamos que haja uma flexibilização das propostas que foram apresentadas, porque da maneira como foi apresentada a reforma é bastante rígida, vai mexer muito com a classe, principalmente a classe trabalhadora, aqui principalmente os professores, né, que cria uma regra, não cria uma regra especial para eles. Então a questão é muito séria, as pessoas precisam se preocupar realmente com a reforma. Há uma falsa ideia de que a Previdência é deficitária e na verdade ela não é. A conta que se apresenta não é a correta. Os auditores nacionais, os auditores fiscais da Receita Federal, eles elaboram a conta da Seguridade Social há muitos anos e essa conta é superavitária já há muitos anos. E a pergunta que se faz, para onde foi todo esse dinheiro de todos esses anos superavitários? Então nós tivemos questão de orçamento, questão de desvinculação dos recursos da União, a questão de renúncias fiscais que acabaram impactando sim nas contas da Previdência, mas nós precisamos dessa reforma deste momento. Penso que poderíamos fazer outras reformas tributárias, reformas que mexessem com as renúncias, com a folha de pagamento, com outras reformas em que pudesse arrecadar o dinheiro e não só tirar direitos. Com essas mudanças, está estimado que nenhum beneficiário vai receber o teto máximo de pagamento, né? É verdade. Isso é uma realidade? É uma realidade. O que o governo propõe é o seguinte: só quem vai ter 100% de valor da aposentadoria, da média, serão aqueles que tiverem 49 anos de trabalho. Por quê? Porque o percentual que se estabeleceu na proposta é de 51%. Para que eu chegue a 100%, eu teria que ter 49%. Então, eles estabeleceram 51%, que é uma alíquota fixa, mais 1% por ano de trabalho. Para que eu chegue, então, a 100%, só com 49 anos de tempo de contribuição, o que teríamos aí que começar a trabalhar aos 16 anos, trabalhar ininterruptamente até se chegar aos 65 e até se chegar aos 49 anos de tempo, e então ter o 100%. Então, receber o valor do teto é uma falácia pelas novas regras apresentadas. Adriane, me fala um pouco, me faz um resumo de quais serão as mudanças que vão acontecer na Previdência, por favor. Para a gente colocar todo mundo a par dessa situação, nós precisamos estabelecer o seguinte: o que está em vigor e o que propõe a reforma. A reforma da Previdência foi apresentada dia 8 de dezembro de 2016, e ela apresenta uma série de modificações, tanto no regime geral, que é o regime dos seletistas, dos trabalhadores da iniciativa privada, quanto do regime próprio, que são aqueles trabalhadores, os servidores públicos federais, estaduais, municipais. E ela propõe mudanças na aposentadoria por tempo de contribuição, na aposentadoria por idade, vinculando, na verdade, mesclando os dois benefícios em um só. Hoje, nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição com 35 anos homem, 30 anos mulher, sem idade mínima.
Isso no regime geral. No regime próprio, existe idade mínima de 60 anos homem e 55 anos mulher, com 35 de contribuição. Então, para o regime próprio, existe uma regra de idade com tempo. No regime geral, não. No regime próprio, o professor se aposenta com 5 anos a menos na idade e no tempo de contribuição em relação ao servidor comum. No regime geral, o professor se aposenta com 30 anos de tempo e a professora com 25 anos de tempo sem idade mínima. Mas no regime geral aplica o chamado fator previdenciário, que é um redutor da renda da aposentadoria desses professores. A proposta, ela na verdade, extingue essa aposentadoria por tempo de contribuição e passa a exigir que os trabalhadores, homens e mulheres, tenham 65 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição. Então, acaba a aposentadoria só por idade, acaba a aposentadoria só por tempo de contribuição, unifica essas aposentadorias, criando uma única aposentadoria, que seria aos 65 anos de idade, tanto faz homem ou mulher, e 25 de contribuição. A regra de transição, o que é a regra de transição? Quem já está no sistema tem uma regra diferenciada que ainda pode aproveitar as regras ainda vigentes. Essa regra de transição estabeleceu que quem está na regra de transição, o homem que tenha mais de 50 anos na data que a emenda for publicada e a mulher que tenha mais de 45 anos de idade na data em que a emenda for publicada. Isso já foi aprovado? Não. Isso está ainda tramitando no Congresso. O governo está aí planejando aprovar essa reforma lá para o meio de junho, julho de 2017, nós ainda não sabemos. Não sabemos se essa proposta original que foi apresentada será aprovada, porque isso ainda vai ser discutido no Congresso, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. O que nós temos hoje é essa proposta apresentada e nós não sabemos efetivamente se ela será aprovada de acordo com o texto original que foi apresentado. Com a aprovação dessa reforma, homens e mulheres eles só vão poder se aposentar com mais de 65 anos. A reforma ela vai igualar a idade de aposentadoria, né? Por que a Previdência resolveu fazer isso? E as mulheres devem se aposentar realmente mais cedo? Sim, acredito que a igualdade de gêneros, né? A igualdade de homem e mulher, ela é uma tendência mundial. Mas o Brasil não está preparado para isso ainda. Nós ainda não temos a igualdade do trabalho, a igualdade social, nós ainda temos muita discriminação. Então, o Brasil ainda não está preparado para essa igualdade de gêneros. E a proposta coloca, sim, a mulher em pé de igualdade, aposentando com 65 anos na mesma idade que o homem. Hoje, a aposentadoria por idade do homem é 65 e da mulher é 60. Para aposentar pela nova regra, homens e mulheres terão que ter 65 anos. Então, a mulher já sai perdendo quando ela se equipara a essa mesma idade do homem. Agora a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre os professores. Como é que os servidores públicos eles vão ser afetados por essa mudança? A ideia do governo é convergir os sistemas, é trazer as mesmas regras do seletista, que é o regime geral, do INSS, para o regime próprio, que é dos servidores públicos. E para o professor hoje, o professor da rede pública, do regime próprio, ele tem uma idade mínima de 55 anos a mulher, o homem, e de 50 anos a mulher. O regime geral do INSS não tem idade mínima. O que o governo propõe? Ele propõe convergir os sistemas, não criar nenhuma regra especial para o professor. Então, o professor que não estiver na regra de transição terá que ter 65 anos, homem e mulher. Ou seja, ele tira essa diferenciação que hoje existe para os professores e coloca o professor na vala comum, tendo que completar 65 anos de idade, homem ou mulher. A transição fica para aquele professor que tenha 50 anos de idade na data da publicação da emenda, ou para a professora que tenha 45 anos de idade na data da publicação da emenda.
Se isso for aprovado nesses moldes, quem não tiver essa idade de 50 anos homem e 45 mulher, quem não estiver na transição, terá que trabalhar até os 65 anos. Agora, vamos pensar na atividade do professor, que é uma atividade penosa, que tem critérios, que mexe com o psicológico, tem uma série de requisitos diferenciados na atividade do professor. Será que o professor tem condições físicas, psicológicas, de ficar em sala de aula até os 65 anos de idade? É muito tempo, né? Muito tempo. Hoje, a gente atende muitos professores que, as mulheres principalmente, com 57, 58 anos, principalmente os da rede pública, eles não aguentam mais continuar na sala de aula. Eu não aguento mais, eu quero sair, Tem professores com síndrome do pânico, tem professores afastados com problema de saúde. Imagina como que esse professor vai ficar em sala de aula até os 65 anos de idade. Vamos falar agora sobre a aposentadoria especial. Ela vai ser extinta? Pela proposta, basicamente, ela acaba mesmo, porque não que ela acabe, mas é que as exigências em torno do benefício serão tantas que muito poucas pessoas, trabalhadores, conseguirão alcançá-la. Passa a exigir 55 anos de idade para essa aposentadoria e ela tira o direito do trabalhador a esse benefício daqueles que estão expostos a agentes prejudiciais à integridade, agentes agressivos prejudiciais à integridade física, como por exemplo o eletricista, o vigilante, o que trabalha com produtos inflamáveis, que hoje tem direito a uma aposentadoria especial na justiça, a justiça considera. E também passa a exigir que o trabalhador tenha um efetivo dano à saúde. Enquanto hoje o benefício é pago àquele que tem a sujeição ao agente nocivo, ou seja, ele está exposto, mas não necessariamente incapaz, com a nova regra eu vou precisar provar esse efetivo dano à saúde. Então muda completamente o fato gerador do benefício e torna quase impossível a sua concessão. Tá ótimo, Adriane, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada a vocês. Essas informações foram relevantes para você? Participe deixando seu comentário, dê um like neste vídeo e inscreva-se no nosso canal para ter acesso aos demais conteúdos. Associe-se ao CPP. Até a próxima!